E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula nós vamos resolver o exercício de cálculo estequiométrico, tá? Pessoal, nós vimos então o roteiro que nós temos que seguir. Vamos direto para a questão. Questão 1. Calcule o volume de CO2 nas CNTP produzido pela decomposição térmica de 200 gramas de carbonato de cálcio de acordo com o processo. E aí então o exercício nos trouxe a reação química, a reação de decomposição do carbonato de cálcio, que é CaCO3, que é o carbonato de cálcio, e aqui o óxido de cálcio, CaO, mais o CO2, gás carbônico ou anidrido carbônico, tá? Pessoal, o primeiro passo é ver se a reação está devidamente balanceada. Então vamos ver, vamos averiguar, ratificar. Quantos cálcios eu tenho do lado esquerdo? 1. Do lado direito, apenas 1. Então cálcio está ok. Vamos para os carbonos. Quantos carbonos? 1 aqui, 1 aqui. Então o carbono está tranquilo também. Vamos agora ver para os oxigênios. 3 oxigênios. Aqui eu tenho 2, mas eu tenho mais um aqui. 2 com 1, 3. Então bate com os 3 da esquerda. Então todo mundo está balanceado. Todos os átomos constituintes. Ok, pessoal? Muito bem. Então esse passo, vou escrever ok aqui para dizer que nós já o efetuamos. Próximo passo, relacionar os participantes. Como eu havia dito para vocês, pessoal, relacionar os participantes é você destacar apenas quem te interessa. E quem que me interessa? Apenas os participantes que foram citados ao longo do exercício. O exercício falou o seguinte: calcule o volume de CO2. Então grifa CO2, destaca, pega a sua caneta preta e destaca CO2. Qual o volume de CO2? Na CNTP, produzido pela decomposição térmica de 200 gramas de carbonato de cálcio. Então vai lá e grifa carbonato de cálcio, de acordo com o processo. Então ele falou em quem, pessoal? Primeiro ele falou do CO2, para calcular o volume disso aqui. E aí ele falou a partir da decomposição térmica de 200 gramas de CaCO3, que é o carbonato de cálcio. Então esses dois aí foram aqueles que foram aqueles mencionados no exercício, citados no exercício. Então isso é relacionar. Vou relacionar esse com esse. Entendeu? Para que eu vou trabalhar com CaO, com óxido de cálcio? Porque ele não falou, então não me interessa. Então isso é relacionar, colocar em evidência quem te interessa. Então esse passo está ok. Terceiro passo, escrever o número de mols. O número de mols, pessoal, é o coeficiente estequiométrico. Quando não tem nada, subentende-se que seja qual número? Que seja o número 1. Então aqui é 1, não é? Quando não tem nada, subentende-se que seja 1 também. Então este coeficiente estequiométrico vai me indicar o número de mols. Então se eu tenho 1, então isso significa que eu tenho 1 mol. Aqui é a mesma coisa, o mesmo procedimento. Se eu tenho 1 aqui, então indica que eu tenho 1 mol. Simples assim, pessoal. Isso é escrever o número de mols, de acordo com o balanceamento da sua reação química. Por isso que balancear a sua reação é extremamente importante, é fundamental, porque senão vai dar zebra na hora de você efetuar os cálculos. Tudo bem? Então tá. Se fosse 2, você iria escrever 2. Tá. Então escrever o número de mols, ok. Quarto passo, colocar os dados do exercício. Pessoal, o que são os dados do exercício? É a informação que o exercício lhe trouxe e a informação que ele pede. Ou seja, aquilo que ele deu e aquilo que ele pede. O que ele deu para você? Ele falou, ó, eu tenho isso. Então ele falou, eu tenho 200 gramas de CaCO3. Então você escreve. Então ele falou que tem 200 gramas de CaCO3. Pessoal, é 200, é no masculino, não vai falar 200. Por quê? Porque 200 gramas é matinho verde. Se eu estou trabalhando com medida, no caso grama, como medida, é no masculino, é 200. Tá? Então isso aqui é a informação que ele me trouxe. E a informação
que ele me pede, a variável que ele me pede, no caso, é o volume. Calcule o volume de CO2. Então eu vou colocar V de volume. Então essas duas informações, V e 200, são os dados do exercício. Sendo que 200 é o que ele me trouxe, o que ele me deu, e V é o que ele pediu para eu calcular. Certo? Então tá. Então esses são os dados do exercício. Ok. Quinto passo, fazer a conversão do número de mols. Pessoal, fazer a conversão do número de mols é o seguinte: se eu estou trabalhando com massa, eu irei converter mol para massa. Se eu estou trabalhando com volume, eu irei converter mol para volume. Se eu estou trabalhando com número de moléculas, eu irei converter o mol para número de moléculas. Então vamos analisar separadamente. Primeiro, lado esquerdo. Grama é a unidade de massa, então eu estou trabalhando com massa. Logo, consequentemente, eu irei converter o mol para massa. Como que converte mol para massa, pessoal? Você faz assim, ó, você puxa uma setinha, copia o número, que é 1, e multiplica pela massa molar do carbonato de cálcio. A massa molar é bem facinho, você olha, né, a unidade de massa atômica de cada átomo lá, né, por exemplo, de cada elemento, na verdade. Então, carbonato de cálcio, CaCO3, não é? Pessoal, quando não tem nada, qual é o número? É 1 aqui. Quando não tem nada, o número é 1. Esse numerinho, 1, 1 e 3, é chamado de atomicidade. E aí você vai pegar a atomicidade de cada átomo constituinte e multiplicar pelo seu peso. Vamos começar pelo cálcio. Pega a atomicidade que vale 1 e multiplica pela unidade de massa atômica, pelo peso do cálcio. Quanto que ele pesa? Ele pesa 40. Aí você faz a mesma coisa para os demais átomos constituintes. Qual que é o próximo subsequente? Carbono. Faça o mesmo procedimento. Pegue a atomicidade, que no caso vale 1, e multiplique pelo seu peso, que vale 12. Ah, professor, como que você quer 40, 12? Olha lá onde? Na tabela periódica. Aqui, o oxigênio, mesma coisa. Pega a atomicidade, que vale 3, e multiplica pelo peso, que vale quanto? 16. 1 vezes 40, 40, mais 1 vezes 12, 12, 3 vezes 16, 48. Somando tudo, vai dar quanto? 100 gramas por mol. Isso aqui é a massa molar. Então, 1 mol de carbonato de cálcio pesa 100 gramas. Então, você vai multiplicar, ele vai pegar 1 e multiplicar por 100, que é o peso. 100 o quê? Gramas. Então, eu converti o mol para massa. Pessoal, tome muito cuidado. Se aqui fosse 3 mols, então você iria multiplicar por 3. Se fosse 5, iria multiplicar por 5. Então, por isso que é extremamente importante balancear a reação química, novamente falando, tá? Aqui, então, o lado esquerdo, se era massa, então eu converti mol para massa. Muito fácil. Agora, vamos analisar esse lado. Se eu estou trabalhando com volume, logo eu irei converter o mol para volume. Como que eu faço para converter mol para volume? O procedimento é parecido. Você vai pegar o número de mols, que no caso vale quanto? 1, e multiplicar sempre quando for nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, o volume ocupado é de quanto? 22,4 litros. Então esse é um valor que você tem que saber, tá, pessoal? 22,4 litros. Ah, professor, mas se o exercício não falasse CNTP, nesse caso ele falou, mas se ele não falasse, aí ele teria que te fornecer a pressão, a temperatura, e com base nisso você jogaria na equação de Clapeyron, no PVNT, e descobriria, por fim, a pressão, o volume desejado. Mas no caso, como está na CNTP, quanto que vale? 22,4 litros. Beleza? Tá. Então eu fiz a conversão. Esse foi o quinto passo, fazer a conversão. Agora, o sexto passo é fazer a regra de 3. Só que a regra de 3 está devidamente esquematizada para você. Vou só transcrever aqui embaixo para ficar mais didático. Então tá quanto? Tá 1 vezes 100 está para quanto? 1 vezes 22,4. E aqui 200 está para quanto? Para V. Ah, professor, muito fácil isso aí. Né? Só deixa eu multiplicar isso aqui, pessoal. 1 vezes 100 dá quanto? 100 está para 1 vezes 22,4, 22,4. E 200 está para V. Professor, aqui, daqui para cá dobrou? Então, evidentemente, nessa passagem também nós iremos ter o dobro.
Então, não precisa nem fazer conta. Isso aí vai dar quanto? 44,8, não é, professor? É, pessoal. Mas vamos fazer a regra de 3. Como que faz a regra de 3? Multiplica em x. 100 vezes V é igual a 200 vezes 22,4. Tora, tora, cancela, cancela. Sobra que V é igual a 2 vezes 22,4. E 2 vezes 22,4 dá 44,8 litros. Certo, pessoal? Então esse é o volume de CO2 produzido, né, na CNTP, vale ressaltar, a partir da decomposição térmica de 200 gramas de carbonato de cálcio. Na próxima aula, nós vamos fazer mais um exercício. Por hora é isso, e muito obrigado pela atenção de vocês, e no vídeo abaixo, na descrição, eu coloco o enunciado. Muito obrigado novamente.